A tuberculose continua sendo um importante desafio para a saúde pública. Em Balsas, atualmente 46 pacientes estão em tratamento, mas o município também registra um dado preocupante: 7 pessoas abandonaram o tratamento, comprometendo as chances de cura e aumentando o risco de transmissão da doença. Os pacientes que são fechados o diagnóstico de tuberculose, eles são laboratoriais. Tem que ter um positivo, um exame, o raio-x, ou baciloscopia. Só um sozinho também, que nem o PPD, a gente não fecha diagnóstico, tem que a investigação, porque o paciente tem que ter sintomas, tosse por mais de 3 semanas, febre final da tarde, sudorese noturna, a perda de apetite, emagrecimento. Então, esses são a clínica. Aí a gente entra com os exames, dando um positivo, a gente começa o tratamento. Só que muitos pacientes, eles não aderem a esse tratamento. Muitos têm algumas dificuldades por ser usuários, morador de rua, a própria unidade onde que eles se localizam, faz essas buscas ativas, mas eles não comparecem, eles somem. Então, assim, nós temos uma grande demanda desses pacientes morador de rua que entram em abandono. Porque quando a unidade que ela foi destinada a cuidar desse paciente, vão fazer a busca ativa, eles já se migraram para outro bairro. Então, assim, a tuberculose, para você fazer o tratamento, são 6 meses. Todo dia vai tomar um medicamento em cima do peso. Conforme o peso, é tantos comprimidos. São 2 fases, 2 primeiros meses é um tipo de medicamento e depois os 4 meses restante, que é a fase de manutenção, é outro tipo de medicamento. Então, assim, se o paciente ficar 30 dias sem tomar, ele já entra em abandono. É um prazo muito curto, porque o tratamento são 6 meses. Então, assim, 30 dias ele já entra em abandono. Então, é muito curto e muitas vezes o paciente não entende isso que ele tem que tomar. Então, quando ele toma 1 mês de medicamento, ele sente uma melhora significativa. Ele acha que ele está curado e ele para. Onde ele entra em abandono e depois ele acaba voltando em quadros bem mais graves. Além do abandono do tratamento, 3 óbitos de pacientes que já haviam recebido o diagnóstico de tuberculose foram registrados, reforçando a importância do diagnóstico precoce e principalmente da continuidade do tratamento. O tratamento ele é gratuito e acessível, mas o paciente, como eu falei, ele não adere e acaba vindo a óbito. Principalmente quando esses pacientes eles são já mais de idade e eles têm outra comorbidade, como diabetes, hipertensão. Então, o medicamento, ele acaba debilitando a pessoa. E se o paciente não tiver cuidado, ele vem a óbito, porque ele precisa ter uma alimentação, ele tem que ter o tratamento sem uso de álcool, sem uso de droga, porque o álcool, ele corta o efeito do medicamento. Quando o paciente interrompe a medicação antes do tempo recomendado, além de colocar a própria saúde em risco, ela pode continuar transmitindo a bactéria para outras pessoas e favorecer o surgimento da doença mais difíceis de tratar. O tratamento é gratuito e oferecido pelo Sistema Único de Saúde, SUS, mas deve ser seguido corretamente durante todo o período indicado pela equipe médica, mesmo que os sintomas desapareçam antes do término da medicação. A tuberculose, ela é saúde pública. O que a gente diz com saúde pública? Ela não adoece só a pessoa, ela transmite, ela acaba desenvolvendo uma cadeia de transmissão muito grande. Porque como que é transmitido a tuberculose? É através de espirro, através de conversas muito próximas. Então, assim, elimina gotículas com o bacilo no ambiente e a pessoa que está próxima, ela inspira e acaba desenvolvendo essa doença. Então, assim, quando a gente fala que é uma doença de saúde pública, é porque não é só o paciente que vem a desenvolver essa doença, e sim acaba contaminando as pessoas mais próximas, tanto da família quanto do trabalho, o convívio do dia a dia. Então, o importante é procurar atendimento, né, nas unidades que estão oferecendo esse tratamento e também se prevenir com máscara no momento que descobrir que tem tuberculose.
no período de 10 a 15 dias, mesmo iniciando o tratamento, ainda acabam os pacientes ainda vêm a desenvolver a transmissão da doença. Mais do que uma questão individual, a adesão ao tratamento da tuberculose é uma responsabilidade coletiva. Concluir o tratamento significa proteger a própria vida, evitar complicações e contribuir para interromper a cadeia de transmissão da doença no município.